Ana Paula, boa noite. Boa noite, Paula. Tá ouvindo bem, Ana Paula? Boa noite, boa noite. Esperar 5 minutinhos para a gente começar a aula. Ana Paula, você está ouvindo, Ana Paula? Gente, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Ana Paula, você está conseguindo o teu retorno? Está tudo ok? Gente, olha só, vou começar a gravação, tá bom? Tá do horário.
Vou dar continuidade sobre o que a gente estava falando, sobre a fluência, né? Falamos na última aula sobre a gagueira, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a disfemia, tá? O que seria a disfemia por conceito? Conceituando, nós podemos falar que todos são alteração da fluência, ok? Mas a disfemia, ela é a descrição de definições exatas, tá? Que vão variar de autor para autor. E sempre a gagueira vai ser a repetição prolongada, deixa eu tirar esse quadro aqui. Tá. E a gagueira vai ser a repetição, prolongamento involuntário dos sons e sílabas. Ou seja, alguns sons sem conteúdo linguístico e as sílabas que vão formar o conteúdo. Ana Paula, você está ouvindo? Está ouvindo bem, Ana Paula? Oi, professora. Boa noite. Estou sim. Agora eu Tá estou. bom. Tá certo. Disfemia, né? Geralmente os artigos científicos mais novos, né? E alguns autores citam a disfemia como defeito da elocução, caracterizado pela repetição de sílabas ou de palavras, ou por paradas espasmódicas. Essas interrupções elas vão dificultar a fluidez verbal, acompanha sempre de angústia, né? A pessoa fica com estima muito baixa, muitos casos de pessoas que apresentam disfemia, que se isolam, não procuram ajuda, porque a comunicação se torna muito difícil e não consegue passar o conteúdo linguístico do que se está da língua falada. E essas paradas espasmódicas, a gente vai ver ao longo dessa disciplina, mas elas ocorrem de duas formas, ou elas são clônicas ou tônicas, tá? E as paradas também espasmódicas comprometem não só a fluidez da fala, mas comprometem também a característica da pessoa, comprometem a forma que a pessoa se apresenta, tá? Então, essas características que nós colocamos sempre como um defeito de elocução. Jorge Pereló, tá? Ele cita aqui, essa citação é dele, Pereló é um terapeuta da fluência da Argentina, que escreveu bastante sobre a fluência e a disfemia e a gagueira. Penso que Jorge Pereló não está mais vivo, mas Jorge Pereló, inclusive, ele conseguiu mapear vários indivíduos com gagueira, com disfluência, tá? E ele coloca que a disfemia, né, a disfluência, é um defeito de locução caracterizado pela repetição de sílabas, como eu falei anteriormente. E ele sempre enfatiza acompanhado de angústias. Então, essas angústias é que tornam o indivíduo um ser um pouco social. Ou eles são mais introvertidos e tímidos, ou eles são engraçados, que não é bom em nenhum dos aspectos, né? Tanto que existe algumas citações, né, que os gagos, os disfluentes, né, que são animadores, né, e são muito rotulados, e isso não é bom para a personalidade deles, tá? E ele coloca ainda que a gagueira é uma síndrome de várias perturbações da fala. Essas perturbações da fala, quando a gente vai estudar em termos de quantitativo de epidemiologia, né, dos artigos mais, elas variam em paradas, em omissões, em tropeços, tá? E ele coloca ainda que elas são arritmíticas, ou seja, tiques causados por uma psiconeurose. Então, esse dado é uma citação, tá, de Pereló. E essa psiconeurose, muitas vezes, eles procuram o equilíbrio em outras atividades. Por exemplo, alguns vão para a onicofagia, que é o ato de roer a unha. Os tiques são muito frequentes, né? Quanto que nós estudamos no TEA, os flappings, né? Os movimentos estereotipados na gagueira,
nós vamos também perceber que os indivíduos, adultos com uma disfluência grave, uma disfemia ou, né, a própria gagueira, que eles apresentam muitos movimentos associados ao corpo durante a dificuldade da locução da fala. Alguns, inclusive, fora o ato da onicofagia, que é o ato de roer unha, eles apresentam também torção, estalam muito o dedo e apresentam uma sudorese excessiva. Por quê? Porque a angústia de você colocar aquilo que você está... Baixa aí! Não é auditivo e não são compreendidos. Baixa aí! Então, a falta de compreensão é que faz com que essa angústia torne o o emocional muito prejudicado. Nós temos uma Associação Americana de Terapia da Palavra também, como também nós temos o Instituto da Fluência, que eu vou citar muito aqui. O Instituto da Fluência é o que é mais moderno, que trabalha muito com os indivíduos com disfluência. A Associação Americana de Terapia da Palavra cita que os transtornos da expressão verbal, que afeta principalmente o ritmo da palavra, transtorno funcional sem anomalias dos órgãos fonoarticulatórios. O que seria uma anomalia dos órgãos fonoarticulatórios? Lá na disciplina de MO, nós vimos o sistema estomatognático, vimos quais são as alterações do sistema estomatognático que pode alterar na fala, que sempre respirador oral, hipotonia de lábio, hipotonia de bochecha, de vestíbulo, protusão de língua, respirador oral, deglutição atípica, fendas palatinas. Então, a Associação Americana coloca que o indivíduo que tem gagueira, tá? Ele não apresenta nenhuma anomalia no sistema estomatognático, ou seja, nessa alteração mioral. E sempre relacionando com a presença de um interlocutor, ou seja, nós só vamos saber se a pessoa apresenta uma falta de fluência, uma dificuldade de fluência, uma ausência de fluência, se ele tiver um interlocutor, né? Então, ele nunca vai falar sozinho, então ele precisa ter, né, esse contato. Muitas vezes nós vamos observar que as pessoas com disfluência, elas não fazem muito contato de olhos, e essencialmente um transtorno de comunicação verbal. Então, colegas fonoaudiólogos, sempre nós vamos citar que a disfluência, a gagueira, a disfemia, que são sinonímias da gagueira, né? Elas são um transtorno de comunicação verbal, porque precisamos do ritmo, precisamos da palavra, precisamos da forma, para que a gente tenha, poder avaliar se aquela pessoa está ou não com uma disfemia. Bloodstein, tá? Existem vários artigos aí, tem uma janela aberta aqui a mais, eu não sei o que aparece. Bloodstein coloca que a gagueira é o resultado de reação de uma luta interior do indivíduo que fala. Podemos concordar com os autores, né? Os autores citam, né? Nós estudamos o que os autores falam, e aí reflete o momento de dúvida desse indivíduo sobre a sua habilidade de dizer a palavra ou qualquer outro elemento da fala. Ainda assim, ele coloca que tem suas origens nas primeiras experiências com a fala ou em situação de estresse ligado ao ato de falar. Então, assim, como a gente está conhecendo, né, entendendo um pouco da fluência, da disfluência da gagueira, é importante, sim, lermos várias citações do que os autores falam. Tá? E aí, depois, nós vamos formatando, quanto profissionais, os autores que nós identificamos mais. Né? Eu estudei muito na minha academia o Jorge Pereló. Por quê? Naquela ocasião, o Pereló era o que que tinha mais citações. Hoje, não. Nós temos outras citações. Mas Sony já coloca que é uma perturbação mais ou menos grave da palavra, tá? Caracterizado pela dúvida, repetição, suspensão penosa ou pelo impedimento completo da faculdade de articular, tá? Então, esses dois autores, vai ficar, né, depois que vocês
vão ficar lendo, verificando. Qual seria, né? Por exemplo, eu me identifico com a primeira citação de Blostein, porque eles articulam, tá? Nem todo disfluente, nem toda gagueira tem dificuldade clônica, com os movimentos clônicos, que são os movimentos que dificultam a articulação melhor. Quanto ao histórico da disfluência, tá? Professora? Oi, Glaucio. Boa noite. Em relação quando a senhora fala que a senhora se identifica mais com o autor Bloch, mas mas os dois eles são tipo assim válidos. Sim, são. As duas vertentes. Sim, são válidas e foram descritas na literatura. Nós temos, está compartilhado direitinho aí, né, a tela? Tá. Nós temos vários autores, vários. Se nós formos pegar na biblioteca, né, livros, a gente vai ter livros com citações muito bem anteriores do que eu falei. E, atualmente, no Instituto da Fluência, que é o instituto que tem em São Paulo, temos citações mais novas, que foram de artigos científicos produzidos recentemente. Embora, quando a gente está iniciando, né, um conteúdo, então por isso que a gente tem que ver os autores. A identificação profissional, ela se torna quando nós estamos no mercado de trabalho, né, e nós começamos a ter a prática. Essa prática se dá com o atendimento, né, com o aspecto que nós vamos sempre levar a teoria associada à prática, e nem sempre quer dizer que essa teoria vai ser fidedigna à nossa prática, tá? Claro que a ciência, né, ela tem que dar uma conclusão em todos os aspectos, mas muitas vezes na clínica, nós vamos, na atividade prática do profissional, do fonoaudiólogo, vamos pegar pacientes e qualquer patologia fonoaudiológica que não tem esses mesmos parâmetros, tá? Por isso que a gente sempre fala... Eu perguntei porque me surgiu tipo uma dúvida, assim, que um defendia uma linha que, como a senhora colocou, né, que não tem a ver com a questão da motricidade, e o outro tem outra linha. Isso, já leva... Então, eu entendi certo. Entendeu, sim. Legal, bacana, Tá bom, professora. Obrigada. Foi só isso, porque me deu essa dúvida. Isso. Palomela Barros quer falar? Não. E existe, né, ainda assim, alguns documentos que fazem supor que a disfemia é uma doença. Olha só. Que acometeu os humanos desde começarem a falar. Então, assim, segundo algumas traduções bíblicas que encontravam nos romanos, na época de Moisés, antes de Cristo, Moisés era gago, né? Mas naquela ocasião se colocaram que ele era lento na fala, ou então ele era insursivo dos lábios, porque ele tinha dificuldade na articulação. O mesmo sucede também que Aristóteles também, antes de Cristo, tá? E outros como Galeno também, e Hipócrates, todos tinham dificuldade na fluência. Só que nós não temos nenhuma gravação, né? Nós não temos nada que tenha ficado registrado enquanto a fala deles. Nós temos só o que foi escrito, tá? E naquela época, se pensava que a disfemia era causada por uma língua demasiadamente grossa. Olha só. Então, eles acreditavam que a língua muito grossa, áspera e grande, e que fazia com que eles fossem ter alteração na fluência da fala. Em algumas comunidades também, já citei aqui, dos indígenas, quanto às crianças que nascem com lábios e palato, né? Disfunção de palato e fissura lábio-palatal, da mesma forma, na comunidade indígena. Nós não podemos pensar que a gagueira é uma questão só da nossa cultura, ela está em qualquer cultura. Claro que ela tem evidenciado em algumas outras culturas, mas os indígenas também têm disfluência, têm disfemia, gaguejam. E na comunidade indígena, agora não tanto, né? Mas os que mais isolados,
quando uma criança indígena começava a gaguejar, essa criança, principalmente do sexo masculino, que é esse DC maior, ela não servia para aquela tribo, porque o índio, ele só a figura masculina que vai seguir, né, tem que ser bom em todos os aspectos. Existe, tá, algumas publicações que colocavam que os indígenas também, que apresentavam gagueira, os índios tiravam do meio deles. Tá? É a mesma questão quando nascia com alguma formação congênita na face. Já no século XIX, que começaram os estudos mais sérios sobre a disfemia, né? Atualmente, ela é atribuída a defeitos da respiração, as psiconeuroses, a desarmonia entre o sistema nervoso central, a informação, e a motricidade, e os espasmos glóticos, tá? Os espasmos glóticos, eu vou fazer aqui um exemplo. Parece que o indivíduo está com alguma coisa que engasga, que ele não consegue falar a fluência da palavra. E geralmente são com sons guturais. E é nessa região aqui, tá? Por isso que se coloca que é uma alteração também de motricidade. Então, várias ideias foram surgindo ao longo do tempo, os pesquisadores sempre citando, baseado nas que estiparam as grandes cunhas da língua, porque a nossa língua ela é muito complexa, né? E eles colocam também que se operasse as amígdalas, olha só, chispasse a úvula do indivíduo, teria um resultado. Então, isso tudo já foi estudado, né? Já foram com certeza realizados, né? Eles colocaram o quê? Eles ligaram-se os dois nervos do hipoglosso, as duas artérias linguais, olha só, e aquilo daria resultado. Obviamente não deu resultado, né? E teve um tempo que hecatombe cirúrgica, né, da disfemia, às vezes curava a gagueira, à custa de matar o disfêmico. Então, quanto que na nossa história, né, que nós, fonoaudiólogos, né, e muitos professores também sofreram junto com o paciente com disfluente, tá? A disfluência, ela, infelizmente, ela é uma patologia que ela é muito discriminada, tá? Porque o indivíduo ele já chega com uma bagagem, já chega com uma falta de motivação, né? Ele já chega com a dificuldade na coordenação pneumofonoarticulatória, é um indivíduo que não consegue fazer a respiração, não consegue fazer as pausas, não consegue transmitir o seu conteúdo, né? E como eu falei na aula passada, eu vou repetir novamente, quanto mais velho o indivíduo chega até nós, fonoaudiólogos, mais dificuldade nós vamos ter na reabilitação desse paciente. E aí tem várias citações de 1800, Adolf Kussmann, que foi a primeira a dar a definição científica para a gagueira, ele colocou como neurose de coordenação espástica. Neurose de coordenação espástica. Já depois, em 1891, Albert coloca num tratado que a gagueira e sua supressão fundamental. Depois, Scherben criou um método funcional pelo qual o ritmo respiratório foi valorizado, já em 1800, eles já começaram a verificar que, trabalhando a respiração, melhoraria a fluência. Já agora que eu digo, né, porque foi em 1931, Blumet, ele insinua a importância da audição assimilada que não se encontram disfêmicos entre hipoacúsicos, tá? Então, ele diz que pessoas com baixa audição, tá, entre os surdos, ele não poderia encontrar. E aparece um tratamento de uma prática muito negativa, que é a teoria da insuficiência língua especulativa. E a etiologia do canhotismo, que era associada também, contraindo a uma diagnose de genesia, o qual se dá a disfemia como aspecto social. Então, ao longo, né, dessa nossa trajetória, então, os disfluentes, os gagos, eles foram muito material de pesquisa, de estudo, de especulação. Por isso que eu digo que essa patologia é uma patologia, eu considero muito sofrida da linguagem, para
principalmente quem tem um diagnóstico. E depois tem outros autores que referem... Um instantinho, gente. Se refere, como Pichon e Boni-Mossoni, que os diversos estudos observados viraram a gagueira como alteração da função linguística. Função da alteração linguística, tá? Se eu concordo ou não, vou falar depois para vocês. Em 47, né, Semi criou um método básico de tratamento só psicoterápico, ou seja, tiraram um pouco, né, a questão da fala e da fluência e colocaram só que, tratando esse indivíduo de forma psicoterápica, ele teria resultado. Já em 1950, foram apresentados trabalhos sobre a gagueira de evolução, e já em 1960 se introduzem tratamentos em ideias comportamentalistas. Então, os psicólogos, né, paralelo na época que não éramos fonoaudiólogos, nós éramos terapeutas da fala, antes de ser fonoaudiólogo, a nossa profissão. Então, eles sempre estudaram e sempre atendiam, priorizavam pacientes com gagueira, que é a disfluência e a disfemia. Nós temos, que nós chamamos de sinonímia. O que seria isso? Seria, em castelhano, nós vamos chamar de tartamudez, atranco, tartejo, farloleio, balbuceio, olha só. Então, essas são as formas que também lhes são citadas. Em italianos, eles são os balbuzi, em português é gagueira, e em inglês são struten, ou stemi. Alguns autores utilizam a palavra disfemia para designar o que chamam de patologia da gagueira. Então, sempre, vou falar sempre durante nossa disciplina, vamos ler autores que vão colocar a gagueira da infância, a gagueira do adulto, principalmente são os autores mais antigos, outros vão colocar a disfluência, tá? Disfluência de evolução, disfluência infantil. E essa disfemia para designar a doença da gagueira, para determinar o ato de falar e comparadas e repetições, ou seja, o sintoma que acompanha a disfemia, não a disfemia que acompanha o sintoma. Por quê? Alguns autores relatam que a alteração clônica, o movimento desassociado, a incoordenação motora oral, esse é o fator desencadeante da disfluência. Outros autores vão colocar que a falta de coordenação pneumofonoarticulatória, a falta de coordenação respiratória é o fator da disfluência. Outros autores vão estudar que a disfluência é apenas uma dificuldade na articulação da palavra. Tá? Quais são as características gerais do disfêmio, né? Quanto à frequência e à cultura, a disfemia se encontra em todos os povos, em toda a parte do mundo, né? Então, quando a gente pensar no disfluente, pode pensar que o disfluente ele pode ser grego, ele pode ser alemão, ele pode ser indígena, ele pode ser um padre, né? Embora a gente fique imaginando que uma pessoa que vai trabalhar com oratória, padre, pastor, né? Não vai ser muito mais difícil a interlocução deles, né? É mais frequente em nações mais civilizadas, tá? E Blose, né, que é o autor que cita muito, observou a maior frequência de disfemia nos setores mais ricos e nos operários semi-especializados na classe que tem oportunidade e aspiração a elevar socialmente. Então, isso foi um estudo que eles acreditavam que os disfluentes seriam mais nessa população. E ainda colocamos que é difícil obter dados fidedignos sobre a frequência da disfemia, sendo inclusive rara nas tribos primitivas, né? E é assim, e comum no Japão, olha só. Então, assim, se nós formos pensar em culturas, né, em várias culturas no mundo inteiro, né, por que seria tão comum no Japão?
onde as exigências do status do indivíduo é muito mais cobrada. Quanto à idade, os autores, né, colocam que a disfemia começa antes dos 7 anos de idade. Eu falei no início dessa semana que até os 6 anos, né, até os 5 anos e alguns meses, nós damos o desconto, que é a criança na aquisição, a criança descobrindo o mundo, né, a criança descobrindo a fantasia, aprendendo significados novos até os 6 anos. Ele ainda assim pode apresentar uma gagueira na infância, que se ultrapassar os 6 anos, nós já vamos considerar como patológico, nós já vamos considerar que ele precisa, sim, de acompanhamento. Embora, tá, nós podemos pegar uma criança com 4 anos que é desfluente, sim, mas para isso a gente tem que fazer uma boa avaliação. Nós não só podemos dizer, não, nós só vou atender ele quando tiver 6 anos. Não. Tá? Nós temos que avaliar para dar essa devolutiva. E aí, no início da vida escolar, até devido à idade, né? E, por fim, durante a puberdade. Durante a puberdade, tá? Onde há uma descoberta do corpo, onde há a descoberta da sexualidade. Tem alguns estudos que colocam, né, que a privação, que a sexualidade, que não, principalmente os psicoterapeutas colocam quando o jovem ele é muito reprimido contra as questões da sexualidade, ele pode vir apresentar uma dificuldade da fluência. Mas isso são dados da psicoterapia, né? Porém, nas nossas observações, nas nossas anamneses, nas nossas avaliações, nas incidências que nós vamos pegar pessoas com disfluência, é comum, sim, pegar disfluente, tá? Como eu falei anteriormente, vou continuar falando sempre aqui na disciplina, 70%, tá, é muito mais ligado ao psicoterapeuta e os 30% somos nós. Claro que esses 30% têm extrema importância para o indivíduo, tá? Pode ser, né, que algumas vezes nós vamos evoluí-lo com a fala, evoluirmos ele com a questão da alteração da motricidade geral, com o movimento clônico, né, de várias formas, mas se o lado emocional dele não for trabalhado, esse indivíduo pode vir novamente a gaguejar. Vocês entenderam? Entenderam? Muito Sim, calado. professora. Sim, Ah. professora. Ô, Janete, não tinha visto você. Oi, professora, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Quanto ao sexo, todos são unânimes em reconhecer que há mais influência nos homens do que nas mulheres, tá? Mas existem alguns estudos também na literatura, como o de Gutsen, que ele coloca que a menor proporção do sexo feminino é atribuído à inspiração dorsal da mulher, tá? Essa predisposição acentuada para o sexo masculino não tem explicação. Alguns autores acreditam Eu sei, que professora, por quê? Você A vai mulher já fala falar. pelos cotovelos. Não dá nem tempo de pensar nessa doença, de tanto que a gente fala. Aí se torna mais fluente, né, Glaucio? A prática é tudo. E ainda assim, alguns autores acreditam que o desenvolvimento da linguagem é melhor nas meninas, a Glaucio já contemplou aqui, pois elas começam a falar mais cedo que os meninos. Tá? Já para Clara Indeville, ele coloca que deve ser notado a correlação que existe entre a gagueira e todos os distúrbios de elaboração da linguagem, como atraso de fala, que é atraso de linguagem, dislexia, desortografia. E ainda há uma explicação para que essa predominância seria o atraso no desenvolvimento da linguagem dos meninos. Então, isso tudo são estudos, tá? É legal quando a gente vai trabalhar com pesquisa, com os trabalhos de conclusão de curso, que vai fazer levantamento em uma região para ver naquela escola quantas pessoas, né? Na verdade, como a gente não vai avaliar, a gente vai só no questionário perguntar
que tem alteração de fluência. Então, quantos alunos na quinta série do Colégio Orlando Bittar apresentam dificuldades na fluência? Então, vai para outra escola, faz um comparativo. E realmente, gente, pode ter certeza, os dados são maiores no sexo masculino, sim, nos meninos, e com alguma dificuldade que eles tiveram lá na fase do sensório motor, tá? Então, essas fases do sensório motor, quando não são bem finalizadas com o indivíduo, quando a criança não é tão bem organizada, lá na frente que vai começar a aparecer os transtornos, né? Aí, quanto à Constituição, é muito interessante isso, porque quanto a maioria dos gatos pertence ao tipo atlético ou astênico, aquela pessoa longínqua, magro demais, né? E eles colocam que é devido a alguma fraqueza orgânica ou debilidade, tá? Eu não pontuo dessa forma, não. Mas como a literatura relata, né? Nós estamos aqui na academia. Quanto ao número de gêmeos, uma grande incidência nos dois, ou em um só, devido à competitividade entre um e outro. Então, em meninos gêmeos, pode ser que nós vamos ter bastante sujeitos que nós vamos notar que são disfluentes, sim, tá? Eu quero botar bem aqui um vídeo, peraí, só um instantinho. Cadê? Não vou conseguir. Mas. Deixa eu voltar aqui. Professora, a senhora não tinha que abrir outra aba? É isso que eu estou tentando. Eu estou com o vídeo aqui, eu salvei ele agora. É uma criança de 6 anos. Agora eu estava abrindo, mostrando para a Lili. Um relato de um menino. Estou achando ele aqui agora. Bom, não estou achando. Mas, assim, o que é o relato dessa criança? Ele relata que... Vou fechar essa aba aqui. Não, não é essa. Vou procurar com calma, eu mando o link para vocês. Ele relata todo o histórico dele, tá? De como ele se apresenta desde a infância, que ele começa a apresentar a disfluência, e quanto que o trabalho fonoaudiólogo teve resultado com ele. É bem legal, só que eu não estou conseguindo compartilhar aí também, mas eu tenho um link que vou botar lá na página de vocês, tá? Que a gente não tem grupo, né? Eu vou botar lá na página da onde a gente coloca o material, tá? Quanto à questão do sexo, da cultura, a forma, tá? O que a gente tem que entender é que isso são regras que já foram estudadas, tá? Por exemplo, eu não vejo muitas pessoas disfluentes aqui na região norte. Não sei se é porque não chegaram até mim, mas não é comum, tá? Eu encontrar pessoas disfluentes aqui na região norte.
Não sei se vocês, na experiência de vocês, né, principalmente as meninas que são professoras, conseguem encontrar pessoas disfluentes aqui na região. Você encontra, Glaucia, na sua sala de aula? Professora, eu ainda não fui contemplada com nenhum aluno nessa situação. Não sei a Não, né? Dani, que a Dani tem mais vivência do que eu, mas aqui na... Até porque eu, quando eu assumi, eu vim para essa escola e estou até hoje. Então, eu não Entendi. tenho muita vivência. Aqui na nossa escola, ainda não tive a oportunidade, não. Entendi. Nós vamos pegar, não sei se perguntar para a nossa preceptora, para a Lu, se nós temos disfluente lá na clínica, porque eu quero muito que vocês peguem um paciente, né? Embora, como eu falei, tá de teoria, ela é teórica, mas nós precisamos pegar um disfluente, principalmente que apresente tônico clônico, ou seja, dificuldade na fala e dificuldade na tonicidade da motricidade oral. É importante falar também que nós não vamos conseguir sempre trabalhar só ritmo, respiração. Temos que trabalhar os órgãos fonoarticulatórios dele, sim, tá? Porque a pessoa com pouca fluência ou com dificuldade de fluência, ela não tem uma boa objetividade nos movimentos da fala. Tá? Geralmente, não só com exercícios respiratórios, nós vamos conseguir melhorar esse quadro de disfluência, tá? Então, sempre a gente vai ter que mediar entre respiração, articulação, ritmo, tá? E aí vai, quanto mais o terapeuta tem habilidades com o ritmo, habilidades com o canto, é muito melhor para um paciente com disfluência, tá? Alguns terapeutas utilizam também o teclado, tá? Eu não tenho habilidade com teclado. Se eu quiser, eu tenho que pegar um pendrive e colocar algo semelhante ao que eu quero, né? Mas tem alguns professores. Quem trabalha com música, então, é fantástico para trabalhar com paciente disfluente. Por isso que eu digo que não somos todos nós, fonoaudiólogos, que vamos ir para a fluência, tá? Então, assim, a gente começa a ter identificação, ainda assim, na faculdade, com o perfil dos pacientes. Mas é uma grande leva de pessoas que precisam de ajuda e tem escassez de profissionais no mercado que atendam disfluência, tá? Eu vou colocar o link lá para vocês assistirem, é um link uma criança. Inclusive, ele fala de como o trabalho fonoaudiológico para ele foi importante, tá? Nós vamos ver, precisamos ainda assim classificar, ver o que é uma disfonia, não, uma disfluência tônica e do que é uma disfluência clônica. Nós vamos ter que também ver como a neurociência e o cérebro produz a gagueira, tá? E por fim, tá? Eu quero qual seria o nosso trabalho? Vai ser para montar uma anamnese, tá? Eu estou falando, depois eu vou botar lá no grupo, montar uma anamnese específica para a disfluência, tá? Como é que seria? Seria nos grupos de vocês de trabalho, eu não sei quantos grupos são, não me lembro mais, tá? Não é para tirar... Pode ter um modelo na net? Claro que pode, vocês vão ver que tem. Mas já um documento montado por vocês, certo? Uma busca, pode fazer uma busca para ver o que está publicado? Pode, tá? Mas já temos que pensar no quinto semestre agora como material já específico para um fonoaudiólogo, tá? Então, o que a gente não vai, vocês não vão montar nesse final de semana, mas o que pode ser, tá? Um roteiro, tá? De anamnese, onde nós vamos investigar desde a infância, tá? Se nós vamos aplicar essa anamnese, principalmente se for em adulto, que é o que a disfluência fica mais evidente na adolescência, nós vamos ter que buscar dados desde a infância, a adolescência,
nós vamos ter que buscar dados também um pouco da vida pessoal desse indivíduo, tentar resgatar se houve algum fator desencadeante. Quais são os fatores desencadeantes emocionais? Pode ser família, pode ser sexualidade, pode ser traumas, tá? Vamos verificar também se esse indivíduo teve adoecimentos na infância, tá? Alguns adoecimentos que deixaram ele por alguma privação de socialização, sensorial ou de fala, tá? Então, esses tópicos eu quero que vocês abordem na anamnese de vocês, tá? Eu não vou dizer... Oi? Só uma dúvida aqui. A senhora está compartilhando tela? Não, estou só falando. Ah, tá, porque eu não estou vendo, eu não sei se eu mexi alguma coisa aqui, eu não estou acertando voltar. Não, Tá eu bom. estou falando aqui mesmo, tá? Tá. Tem os dados da anamnese. Agora, claro, eu vou passar para vocês, para o grupo, vou passar para a Glauce, tá? Os tópicos para vocês desenvolverem, tá? A Glauce, nossa representante, ela divide com vocês os tópicos para listar. Geralmente, eu não lembro, mas vocês são o quê? 5 grupos, né? Sim, professora. 5 de 5. Isso. 5 de 5 de 50%, né? Olha que conta linda. Se bem, professora, aqui parece-me que agora tem outras pessoas, né? Porque, por exemplo, eram mais grupos, aí reduziu, mas agora a Adriele voltou. Aí tem as meninas que eram do 8º, que estão fazendo algumas disciplinas. A Brenda. Eu acho que é só a Adriele e a Deise, né? Não tem a Brenda também? Como é o nome? Brenda. Eu não sei, porque eu não peguei o diário ainda. Mas aí as meninas vão se encaixando, não tem problema que vá, né? E aí, gente, vocês já vão colocar esse protocolo, tá? A gente não tem prática, né? Mas vocês vão colocar lá, protocolo elaborado pela acadêmico do 5º semestre, tá? Tá colocando aqui. E nós vamos deixar na clínica, da clínica de fonoaudiologia, que é de vocês, com a professora Luciana. Eu já pré-conversei com ela sobre isso, tá? Nós estamos na montagem de novos protocolos e eu fiquei nós aqui, vamos trabalhar em cima do protocolo da disfluência, tá? Bom, o que é legal disso tudo, que eu já vejo vocês como colegas, né? É do pensamento de vocês em relação a isso. Se nesse protocolo vocês acharem importante, né, uma dica, fazer um momento de uma gravação do paciente, coloque, tá? Lembrando que para gravar o paciente nós temos que pedir permissão por escrito, tá? Nós não podemos publicar nada sem a permissão do usuário. E os protocolos, né? Depois a gente vai disponibilizar, por exemplo, 5 grupos. Nós vamos deixar com a professora Luciana, eu vou corrigir da devolutiva de vocês. Claro que vai ter uma pontuação para nossa verificação também, mas a gente vai deixar que a professora Luciana veja o protocolo que ela ache mais de acordo para deixar lá na clínica. Tá? Então, assim, ninguém vai passar na clínica sem deixar um registro, né? Eu acho importante esse momento agora. Ok, gente? Ok, Rose? Certo, professora. Professora, então é um protocolo para a equipe, não é isso? Exatamente. Uma anamnese não é protocolo de avaliação, tá? Nós vamos montar uma anamnese, tá? Uma anamnese com todos os dados que vão ser importantes para disfluência. Por quê? Nós temos anamnese geral, nós temos anamnese de áudio, tem anamnese de MO, certo? Que vocês já passaram com quais outras anamneses? MO, áudio, eu acho que a Lili deve ter dado a de linguagem, né? Não estou lembrada. Tem a de voz, na anamnese de voz, porque são perguntas específicas para aquela patologia, tá?
Então, assim, quando chega, né? Chegou um paciente até vocês, no consultório de vocês, onde ele pede para avaliar com a queixa de, ele tem uma queixa de disfluência, ele tem uma queixa, desculpa, de disfonia, ele queixa que ele tem problema com a voz. Então, a gente sabe que a gente vai pegar a anamnese de voz. Nós não vamos pegar uma anamnese geralzona, onde o paciente de voz, nós vamos perguntar com que idade você engatinhou. Você mamou com a mamadeira ou mamou com aleitamento materno? Então, são algumas perguntas que no protocolo da anamnese geral são constrangedoras, às vezes, para quem a gente vai perguntar. Por isso que nós temos anamnese dirigidas. Essas anamneses dirigidas são específicas para o público-alvo, para a clientela que a gente vai atender. Todo mundo entendeu sobre isso? Entendeu, Adriele? Professora, a senhora podia me repetir novamente os tipos de anamnese? Posso sim, claro. Vamos lá. Existe uma anamnese específica para áudio. Anamnese da infância. Por quê? Nós não vamos pegar uma anamnese para uma pessoa adulta de 23 anos e nós vamos perguntar: você engatinhou? Você rolou? Você usou chupeta? Você usou mamadeira ou usou a colher? Esse tipo de perguntas, tá? Eles são feitos muito para as mães de criança. Quando nós pegamos pacientes adultos, e a maioria dos disfluentes que vão até nós é acima de 14, 15 anos, tá? Nós não vamos fazer esse tipo de pergunta. Quando você andou, você correu, então você engatinhou de 4, rastejou. Esses dados são muito mais para a infância e para as anamneses de linguagem, de subarticulatório, na infância. Para adulto, nós não podemos, um outro exemplo, uma disfonia, paciente de voz, né? Na minha anamnese de voz, eu não vou perguntar para ele se ele, quando começou a escrever, ele escrevia com a direita ou com a esquerda, ou então se ele teve dificuldade no aleitamento. Não, idade de voz também tem que ter uma anamnese específica para paciente que vem com a queixa de voz, certo? É exatamente isso. Tem que ser direcionado só para a área da voz, né? Voz para de voz, fluência para disfluência, criança para criança, tá? No hospital nós temos outro protocolo, já é diferente também, porque são pacientes que estão lá onde os dados importantes não vão ser da origem, enfim, como aconteceu, por exemplo, de que forma ele chegou com essa lesão na boca, né? Você escovava o dente? Não. Enfim, você mamou? Não. Então, nós já vamos direto no foco das perguntas que são persistentes ao nosso processo de avaliação e terapia. Certo, colegas fonoaudiólogos? Certo. Rose, Certo. você entendeu, Rose? Certo, professora. Não vamos pegar, nunca mais nós vamos pegar uma anamnese só para todas as patologias. Nós vamos Certo. dividir a dimensão. Até porque, na fase profissional, vocês vão começar a se identificar com determinada patologia, outras não, tá? Esse é o que nós vamos perdendo os vínculos, né? Não, o colega só trabalha nessa área, o outro só trabalha nessa área. Nós não somos... Como é que é a palavra, gente, quando todo mundo faz tudo a mesma coisa? Esqueci. Mas não é bom também, porque a gente tem que geralmente ir para alguma área, porque senão alguma coisa vai ficar faltando, né? Então a gente não consegue, eu não consigo me doar para todas as áreas. Mas de praxe, na academia, a gente sempre aprende que cada patologia tem que ter uma anamnese específica, tá? A Dani, Sidney, Pamela, Adriele, Ana Paula, Rose, Janete, Glauci, Marcela. Oi, Boa professora. noite, professor. Presente. Tá, Tá ok. Presente. eu estou vendo, eu estou fazendo a videochamada mesmo, viu, gente? E nesse semestre eu vou encher muito o saco de vocês para participação, tá bom? Olha aí o Sidney abrindo a câmera aí, olha aí.
tá? É importante, gente, tá? A gente, por incrível que pareça, vocês viram, passamos um ano todinho, né? E nós agora a gente já vai passar meio ano. Então, quanto mais informações vocês tiverem, mais informação clínica tiverem, né? Mais sugar a gente, que a gente possa passar para vocês, com certeza é mais tranquilo. Eu não me estou sinto na sugada. área também, professora. Olha eu aqui. Olha, Rose, bonitona, sextou a Rose. Olha a Paulinha, tá linda. Ai, gente, alguém faz um print da gente aí, gente? A Dani não quis abrir a câmera dela. Professora, eu Olha, não posso abrir Marcela. porque eu tô a cara do sono, do cansaço, de tudo. Olha Mana, a Pamela, câmera, lindona. câmera, Oi, ajeita. Pamela. Toda lindona. Oi, professora, tudo bom? Tudo, Pamela, louríssima, né? Esse peixe. Louri. Dá Marcela, valor toda da Luciana. lindona. Qual dos dois? Olha Eu a não vou mostrar Paulinha. muito, porque eu tô quase despida aqui, professora. É? Acho que abaixa só o rosto, mana. Ô, gente, legal. Tenho um carinho muito grande por vocês. Daqui a pouco a professora Lili vai entrar, tá bom? Não vão dormir, tá bom? Eu vou encerrar. Alguém pode fazer o print para gente? Para mandar? Coloque aí na tela. Oi, que eu falo aqui. professora. Oi, do professor. Foi, né? Tá. Gente, então tá. Vamos trocar de sala que a professora Liliane vem para encontrar vocês. Todo mundo participou das fotos, professora? Não sei, gente. Não, tá. A Janete não abriu. A Adriele não abriu. Agora que eu abri o meu, professora. Então abre aí para tirar foto, gente. Quem vai tirar? Quem vai fazer o print? Eu não sei fazer. Peraí, então eu vou tirar foto. Peraí. Eu posso. Era essa Pamela me humilhou. Olha esse cabelo. Pamela Não, eu vou fechar minha poderosíssima. câmera. Ela tá apaixonada, professora. Ah, uma mulher apaixonada é tudo. Vamos lá, vou bater a foto aqui, hein? Eu mando para vocês, tá bom? Tá. Olha a Brielle com seu bebê. Era. Gente, boa Professora, eu me noite. senti constrangida pela Pamela agora, porque, mano, a mulher Mano, tá não é uma mulher produzida. Tu já viu olha, como ela tá? Tá a um lourice é arraso. uma coisa contagiante, Pamela. Você está arrasando. Se bem que a Paula também tem esses cabelos versão 2021, tá um arraso. Olha o Sidney, nosso bendito fruto. Ô, Sidney, que bom que você está aqui. Gente, eu vou dar por encerrar, que daqui a pouco a professora Liliane vai entrar, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite, um beijo, tchau. Beijo.